Bom dia, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam ainda mantendo todos os cuidados possíveis em casa, certo? Ficando em casa, fazendo a higienização possível, certo? A gente está aqui mandando as videoaulas para vocês, disponibilizando as atividades. Procurem assistir as videoaulas aí que os professores estão mandando, procurem fazer tudo com atenção, lendo tudo primeiro, certo? Assistindo as videoaulas primeiro e depois fazendo as atividades, que isso vai ajudar muito vocês, certo? Então hoje a gente vai estar fazendo a correção das atividades da apostila e as avaliações que vocês fizeram já, a primeira que vocês fizeram. Então sobre os esportes coletivos e sobre o esporte coletivo de invasão, certo? Então aqui a gente vai começar com a primeira pergunta da apostila de vocês. Para determinar um esquema tático, utiliza-se uma representação numérica que indica a posição dos jogadores em campo. Quando um treinador opta pelo sistema 4-4-2, quais são as posições, funções de cada jogador em campo? Então, letra A, 2 zagueiros, 4 jogadores de meio, 4 atacantes? Errado. Letra B, 2 zagueiros, 2 laterais, 4 jogadores de meio campo e 2 atacantes. Essa é verdadeira, mas vamos ver por que as outras não são. Aqui a próxima, 4 zagueiros, 4 jogadores de meio campo e 2 laterais. Errado. E a última, 4 atacantes, 4 zagueiros e 2 laterais. Também é errado. Então, sempre começa pelos zagueiros, laterais, certo? E aí vai para o meio de campo e os atacantes. Então, a resposta certa é a segunda aqui. Quais são as características que definem um esporte de invasão? Então, nos esportes de invasão, a característica central de situações de ataque e defesa, que se alternam com o espaço de tempo. Então, o esporte de invasão, a todo momento ele tem o ataque e tem a defesa. Então, ao mesmo tempo que você está se preocupando em atacar um adversário, você também já tem que estar preocupado com a sua defesa. Então, a todo momento tem essa troca, certo? Nesses esportes, o objetivo encontra-se no campo adversário, como o gol, a cesta ou a linha final. Então, a todo momento você vai estar procurando lá no final do campo adversário, que é o seu objetivo, seja ele para fazer o gol, para arremessar a bola na cesta, certo? Então o objetivo sempre está no final do campo adversário. Terceira, durante uma partida, qual é a relação entre a tática e a estratégia? Então aqui, a estratégia é um conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas de jogadores de uma equipe. Pode ser elaborada previamente e em função de observação das equipes adversárias por meio de scout. A tática pode ser definida como uma tomada de decisão, ou uma análise, como vocês quiserem chamar, que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base suas experiências, suas capacidades de percepção e antecipação e reação àquilo ali que pode acontecer, certo? 4. Qual a sua opinião sobre as táticas do impedimento no futebol? Então ali o que você acha do futebol, o que você acha da tática de impedimento no futebol, isso é bom ou é ruim? Lembrando que numa tática do impedimento no futebol, onde todo mundo sai para deixar o outro jogador impedido, às vezes esse jogador ele pode não sair a tempo e deixar o jogador adversário em posição para fazer o gol. Então às vezes essa tática ela é meio arriscada. Então, por isso que ela tem que ser muito bem treinada, muito bem coordenada, para todos saírem da posição para deixar o adversário em impedimento. Então, é uma tática boa, é uma tática bem utilizada, que se treinada, ela pode ser muito boa para o time. Mas isso tem que ser muito bem treinada, porque se um jogador deixar o outro em posição legal, ele pode fazer o gol e aí a tática ali não vai ter valido de nada, certo? Então, ela tem que ser muito bem treinada. E agora a gente entra na parte do rugby. De que forma o rugby foi importante para a superação dos estigmas do apartheid na África do Sul? Então aqui vocês vão ter que... A gente falou sobre a questão do apartheid, a gente falou sobre a questão dos negros não poderem entrar para os times de rugby na África do Sul, certo? Então, com o apartheid, quando teve a Copa do Mundo lá de rugby, a gente teve a presença de um negro no time de rugby, e isso foi muito importante para o desenvolvimento do esporte no país, certo? Então, é isso que vocês vão ter que agregar nessa questão. Falar a questão do apartheid, qual foi a contribuição desse esporte para o fim do apartheid, certo?
Então, o que esse jogador teve de importância, esse jogador negro teve de importância na seleção do país depois. Com isso, outros jogadores puderam fazer parte das seleções, certo? Então, foram todas essas contribuições que o rugby teve no país. Quais são as regras do rugby? Então, lá, primeiro, o passe. A bola só pode ser passada para o lado ou para trás. Ela apenas pode ser jogada para frente por meio de um chute. Apenas o atleta com posse da bola pode ser derrubado. E essa ação só é permitida quando realizada da linha do peito para baixo. Então você só pode derrubar o adversário da linha do peito para baixo. Você não pode agredir, querer derrubar ele pegando na cabeça, certo? Try. Para realizá-lo, o jogador precisa passar a bola, passar a linha do in-goal, que é a linha dos Hs, adversária, e encostar a bola no chão. Vale 5 pontos. Então toda vez que você passa a linha final lá do adversário, você faz um try. E isso vale 5 pontos para o seu time, certo? Conversão. Após o try, um jogador deve chutar a bola que fica sobre um apoio com a intenção de fazê-lo passar por entre os postes, que é os Hs, que ela vale 2 pontos, que é aquele poste que a gente já viu no futebol americano, certo? Então ele passou a linha do fundo lá, ele pode pegar a bola, posicionar num suporte e ele vai chutar essa bola. Se ela passar entre os Hs lá, ele consegue mais 2 pontos para a equipe dele. Penalidade. Ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. Um jogador do time que sofreu a penalidade deve chutar a bola. Como na conversão, vale 3 pontos. Drop goal. Chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. A bola deve primeiro quicar no chão e passar entre os postes dos Hs. Vale 3 pontos. Line out. Cobrada quando a bola sai pela lateral de campo. Os jogadores devem fazer 2 filas paralelas da bola e deve ser lançado entre elas. E por último, o scrum. A bola é recolocada em jogo após uma infração leve. A equipe não cometeu a infração, posiciona a bola no túnel para recuperar a posse de bola, certo? Aqui é o tag rugby. Quais os valores do tag rugby devem estar presentes em todas as aulas de educação física e por quê? Então, além do tag rugby, ele ensinar você um pouco sobre as regras do rugby, além dele dar um pouco de suporte para você, ele tem a questão da responsabilidade, a questão do respeito com os adversários, a questão do trabalho em equipe, certo? A questão da vivência em sociedade. Dentre os diversos fatos históricos que marcaram a trajetória do futebol e do rugby, um deles tem grande importância, uma vez que significa o mais alto grau de esportivização e reconhecimento de um esporte. Desde o início do século XX, assinale a alternativa que indica esse fato. Então, letra A, a realização dos primeiros campeonatos mundiais, contando com a participação de equipes de todo mundo. Falso. Letra B, a criação de equipes femininas já no início do século XX, auxiliando o incentivo e a participação das mulheres nos esportes coletivos. Falso. Letra C, inclusão dos esportes dos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, fazendo parte do grupo dos primeiros esportes coletivos a serem incluídos nas Olimpíadas. Verdadeiro. Inclusão dos primeiros Jogos Olímpicos na Era Moderna, realizada em Atenas em 1896. Falso. Inclusão dos primeiros Jogos Pan-Americanos, realizados na Argentina em 51, marcando o fim dos conflitos da Guerra Mundial. Falso. As táticas utilizadas no futebol podem, por exemplo, explorar próprias regras do esporte. Então, vocês vão ter que assinalar verdadeiro ou falso para essas questões. Letra A. A equipe deixa o jogador adversário em situação de impedimento, como modo de inviabilizar o ataque e recuperar a posse de bola. Verdadeiro. O uso do impedimento garante a recuperação de posse de bola, sem risco à meta da equipe que está defendendo. Falso, porque eles correm esse risco de tomarem o gol, certo? Dentre os argumentos contrários à utilização da regra do impedimento, como meio de recuperar a posse de bola, está o risco de que um dos jogadores de defesa não realize a ação necessária a tempo e permite a finalização do ataque. Verdadeiro. É aquela questão que eu falei, se ele não realizar esse movimento em conjunto rapidamente, um adversário ele pode entrar em condições legais e fazer o gol. E por último, além dos riscos inerentes do uso de táticas, as críticas também apontam para a questão de antijogo, uma vez que o impedimento seria uma tática possível de ser utilizada.
porém antidesportivas. Então a gente tem muito esse questionamento ainda. As pessoas elas utilizam desse questionamento para falar em antidesportismo, certo? Então essa é uma questão verdadeira. Então, gente, era isso que a gente tinha para fazer hoje. As atividades, algumas atividades eu selecionei para a gente corrigir, certo? Espero que vocês estejam vendo todas as videoaulas, assistam as videoaulas primeiro, e depois vocês vão lá no portal para fazer as atividades, certo? A gente vai estar mandando mais atividades para vocês durante a semana. Espero que vocês estejam estudando bastante em casa, certo? E em breve a gente vai estar de volta. Obrigado e bons estudos.